que a partir do momento que você acorda pela manhã para vir ao culto, você já está dando uma adoração ao Senhor. E quando você está aqui, esse momento da palavra também faz parte de uma adoração ao Senhor. Porque você está levando o seu entendimento à vontade de Deus, que é a palavra. E que então, esta manhã, eu quero declarar que os ouvidos de cada homem, de cada mulher que está aqui, possa estar atento à voz, não à minha voz, mas à voz do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo quer trabalhar nos nossos corações essa manhã. Sim, eu estudei muito pouco, mas a revelação foi dada. Porque eu vou confessar para os irmãos que eu estou vivendo comecei a entender o que é depender do Senhor. E eu comecei a entender o que é depender do Senhor na maternidade, quando eu tive o Lucas. Porque o Lucas depende de mim, do Júnior, 100%. Para comer, para tomar banho, para se vestir, para brincar, para tudo ele depende de nós, muito pequeno. E aí o Espírito Santo ministra no meu entendimento, porque até antes de ser mãe, eu pensava que eu dependia do Senhor. Quantos aqui acham que depende do Senhor? E eu entendi que eu não dependia do Senhor. Só depois da maternidade que eu fui entender o que é depender do Senhor. E depender do Senhor é quando você busca Ele. Você tira tempo para Ele. Você quer estar com Ele. Você precisa dEle. Você já acorda precisando dEle. É o que acontece com o Lucas. Ele já acorda precisando da mãe e do pai. E depender é isso. Você já tem que acordar dependendo do seu pai. Dependendo do seu Criador, dependendo do único que pode fazer. Mas a gente acha que nós somos dependentes, mas nós somos muito independentes. Nós fazemos sempre na força do nosso braço e queremos o resultado de Deus. O mais contraditório é isso. Nós fazemos do nosso jeito e queremos que Deus opere o milagre. E essa manhã eu quero começar ministrar no espírito de vocês, que vocês tenham esse entendimento de depender do Senhor é acordar primeiro dando o seu melhor a Ele. Amém? E nesse mesmo espírito de adoração eu quero entrar no texto de Jonas, que Deus ministrou muito ao meu espírito. NVI, por gentileza, meu querido pastor Alisson está aí, né? Obrigada. O primeiro capítulo, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Fala, Amitai. Com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive. Fala, Nínive. E pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Fala, Tarsis. Desceu à cidade de Jope, fala Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir do... Amém. Espírito Santo, que o Senhor ministrou ao meu espírito venha de encontro a cada mente esta manhã. Espírito Santo, o Senhor quer trabalhar no mais profundo do nosso ser. E que nossas mentes essa manhã possam estar cativas ao Senhor. Que todo espírito, Senhor, que porventura queira roubar essa palavra dos meus irmãos, venha ser manietado, desmascarado, desfeito pelo poder que há no sangue de Jesus. Pai, tenha liberdade, no nome de Jesus. Amados, tudo que Deus põe na palavra tem um sentido. Não tem nada assim, a palavra... O que é Amitai? É o pai de Jonas. Pai de Jonas. E Amitai
Deus, sabe assim, quando Deus fala assim, estuda aqui, da onde que veio a Mitai? Aí Deus falou assim, fui estudar, veio da tribo de Zebulon. E é lá em Deuteronômio 38, 18, diz assim, Moisés abençoou a tribo de Zebulon, falando, seja próspero em suas viagens. Amém? Olha, tem uma ordenança lá atrás, tem uma bênção lá atrás de um sacerdote, que essa tribo recebeu, de ser próspero nas suas viagens. Pode ir na Bíblia e ver. Deuteronômio 33, 18. E aí, adiante, a gente vai ver que essa viagem foi frustrada. Você pode até ter a bênção de um sacerdote, mas se você não tiver de acordo com a vontade do Pai, essa bênção vai ser retardada. Você vai fugir achando que está certo. Entende a dimensão? Você pode ter a bênção do seu pai, a bênção da sua mãe, como essa tribo tinha. Zebulon era o 6º filho de Lia, era um dos 12 de Jacó. Para vocês terem noção, situar onde nós estamos. E Amitai veio dessa tribo, ou seja, Jonas era descendente dessa tribo. Ele era para prosperar nas viagens, prosperar nas outras nações. Por que ele não prosperou? Por causa da desobediência e da teimosia. Fala teimosia. Eu não quero, repete, eu não quero viver na desobediência e na teimosia. Amém? E aí adiante no primeiro versículo diz assim, continuando. No segundo, vá depressa à grande cidade de Nínive, que eu pedi para vocês falar Nínive. Nínive era uma cidade grande. Se a gente fosse comparar uma cidade de hoje, aqui para os goianos, já está aí. Era 120, o final do livro de Jonas fala que tinha 120 mil habitantes. É mais ou menos o que Jataí tem. E aí Deus pediu para Jonas ir nessa cidade, percorrer a cidade, falar que ela ia ser destruída pela maldade. Era uma cidade de reis maus. Eles tinham capacidade de pegar os seus inimigos e esfolar eles vivos, fazer pirâmides dos corpos, pegar as cabeças, decapitar e fazer coroas em cima das pirâmides. Eles tinham capacidade de colocar os soldados de outras nações vivos dentro dessa pirâmide, com os olhos furados. Então era um povo ruim, mau. Então essa maldade chegou ao Senhor. E o Senhor pediu a Jonas, pediu ao profeta para ir nessa cidade e pregar que essa cidade ia ser destruída. E só que aí Jonas fugiu da presença do Senhor. Isso já no versículo 3, dirigindo para Tarsis. E eu pedi para vocês falar Tarsis. Tarsis quer dizer lugar de fuga. Então toda vez que eu ouço a palavra do Senhor, mas eu quero entender o que eu quero, eu estou fugindo da presença, eu estou fugindo de Nínive, porque Nínive representa obediência. Por mais que seja um lugar cruel, um lugar difícil de ir, um lugar difícil de pregar, um lugar difícil de estar, mas Nínive representa a revelação da vontade de Deus, a obediência de Deus a nós. Por mais que esse lugar que você esteja, essa Nínive que você esteja, está difícil de suportar, é ali que Deus quer trabalhar, é ali que Deus quer que você avance, porque é no processo da dor, no processo do enfrentamento, que há transformação, que há um romper, que há uma transformação. Eu tenho vivido esses dias compartilhando com algumas amadas pastoras, irmãs, o quanto eu achei a maternidade é muito difícil, é muito desafiador ser mãe. Meu Deus, eu nunca pensei que fosse tão trabalhoso. Esses dias até eu falei, pastor,
a mãe tinha que subir direitinho para o céu. Aí a irmã falou, é verdade. Porque assim, é privação do sono, é privação de alimento, é privação até de você ir no banheiro. De repente te dá uma dor de barriga, você não tem condição de ir, porque o menino está chorando, precisa de você. Ou eu estou mentindo, mulheres? Vamos aplaudir as mães? Eu não estou aqui exaltando a mulher, porque o homem, a gente precisa do homem para ter equilíbrio. Dê um aplauso aos pais, dê um aplauso aos pais, amém. Mas assim, com a experiência que eu estou tendo desses 10 meses, é pesado a carga da mãe. É pesada, mas eu estou aqui na dependência de Deus. Todo dia eu falo, Senhor, é no Senhor. E eu amo ministrar, eu amo estar na presença do Senhor. Porque o Senhor fala comigo e há mais ou menos um mês atrás Deus falou muito, que eu terminei de ler os profetas menores. E Deus falou muito com Jonas. E eu nem sabia que eu ia ministrar o Senhor. Eu falei assim, eu tenho que falar sobre Jonas. E ele foi para Tarsis. Tarsis é lugar de fuga. Tarsis quer dizer também, representava naquela época uma cidade de muito poder, onde saía minerais preciosos, prata, chumbo. Tarsis foi uma cidade que sustentou várias outras pelo poder de riqueza que ela tinha. E é isso que acontece comigo e com você. Quando a gente quer fugir de Deus, a gente dá as desculpas mais lindas e sobrenaturais. Não, eu vou para os Estados Unidos. Lá tem igreja, mas lá eu vou ganhar muito dinheiro. Não, eu vou para tal cidade. Não, eu tenho meu trabalho. Nossa, meu trabalho consome muito. Ou seja, a gente sempre foge procurando riquezas, achando que a riqueza vai nos ajudar. E aí que mora o perigo. E aí que você retarda a sua expansão. Porque você está resistindo à voz de Deus. Porque às vezes a gente acha que é a gente que trabalha, mas é Deus que trabalha por nós quando a gente depende do Senhor. E eu tenho visto isso. Por muitos anos eu trabalhei na força do meu braço. E não é assim. Hoje eu estou entendendo o que é depender do Espírito Santo. Então Tarsis fala disso, de lugar de riquezas. Ele quis ir para esse lugar de riqueza. Ele não quis ir para um lugar de tribulação, de luta, de angústia, de desafio. E aí, antes dele ir para Tarsis, ele foi para onde, igreja? Para Jope. Jope no hebraico pode dizer Jafa ou Jopa, que quer dizer no hebraico bela. Sabia que eu e você, muitas vezes quando recebemos a voz do Espírito Santo para algo desafiador, a gente não cumpre e a gente quer ir para a situação mais cômoda, mais bela para nós. Ah não, acho que eu não vou mais para o culto. O pastor foi muito duro. Ai, é muito cansativo ir quinta e domingo. Eu não precisa disso ir quinta e domingo. Amados, a distância entre Jope, o porto de Jope ali, Jope hoje, na nossa atualidade, Jope é Tel Aviv. Tel Aviv hoje, na nossa atualidade, é a segunda capital de Israel. Israel tem a capital que é Jerusalém. Mas Tel Aviv é a capital do comércio, das finanças de Israel. Então Jope naquela época, hoje é Tel Aviv. Então é uma cidade que tinha muito comércio, ela é muito grande. E o que acontecia? O que aconteceu? Ele foi para lá e pagou do bolso dele, porque a palavra diz. Ou seja, nós trabalhamos sempre na independência. Eu vou, eu pago, eu faço, tá tudo certo. Eu vou, eu pago, eu faço, tá tudo certo. Pode deixar que eu resolvo. Amados, mas nós somos filhos. E filhos que é obediente, filhos que ouve, filhos pede direção. Entende?
E aí, o amado Jonas, para retardar ainda mais a sua expansão, a vontade de Deus de levar ele a Nínive, ele foi e pegou um barco. E aí eu quero que os amados irmãos entendam isso daqui. Vamos ler o 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. O interessante aqui, que Nínive, da onde que ele estava, que é a atual Tel Aviv, Jope, para Nínive hoje, na atualidade, é o Iraque, é a cidade de Monsul, está no Iraque. É uma distância de 4.000 quilômetros, só para vocês entenderem. E interessante que aqui a gente vê que é perceptivo que ele foi para longe, para não ir para o propósito, para não cumprir o propósito dele. É claro que ele não queria cumprir o propósito dele. Só que o Espírito Santo ministrou uma revelação que só vem do Espírito Santo mesmo. Que aqui hoje nós estamos vendo que Jonas fugiu para longe de Nínive, indo para Jope. Mas tem pessoas, o Espírito Santo falou, que está dentro da igreja, ela está aqui na igreja, mas ela está fugindo do Senhor. Como? Aí o Espírito Santo soprou assim no meu espírito. Primeiro, fazendo a obra sem entender os processos de Deus. Ele está aqui dentro da igreja, está fazendo a obra, mas não está com os ouvidos atentos à vontade de Deus. Ele está no automático. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso. Segundo, outro que está dentro da igreja, mas está fugindo de Deus. Ele foge de Deus dentro da igreja. Olha que interessante. Ele vem para a igreja, mas ele entende só o que ele quer e só o que convém a ele. Por isso que quando a gente ora aqui, que as nossas mentes podem estar cativas ao Senhor Jesus, é para isso. É para que você entenda o que Deus quer que você entenda. E não o que o seu achismo quer que você entenda. A sua cultura quer que você entenda. Porque cada um aqui vem com a cultura, com a criação. Aí se eu falo áspero, você acha que eu estou brigando. Porque lá atrás alguém falou áspero para você, mas às vezes não é tom de briga, é tom de repreensão, de amor, de cuidado. Entende? Então é isso que eu e você, enquanto homens e mulheres de Deus, tem que entender quando vier para a casa do Senhor. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ouça e entenda nesse dia. Amém? E o segundo, e o terceiro, que está na casa do Senhor, mas está fugindo do Senhor. Ele cumpre o rito divino, ele vem para a casa do Senhor, né? Só por cuidado, por um certo medo, eu estou cumprindo o rito de ir. Tá tudo bem. Eu estou aquela famosa, para limpar a minha barra com Deus, entende? E não é bem assim. Cuidado. Vocês lembram de Moisés? Moisés, 120 anos cumprindo a vontade de Deus. 120 anos ali, honrando Deus. Mas no momento de entrar na terra prometida, de receber sua bênção, ele pegou e desobedeceu, batendo na rocha. Deus deu uma ordenança de um jeito e ele fez de outra. 120 anos honrando a Deus. No momento de entrar na terra prometida, ele perdeu sua bênção. Ele não conheceu Canaã. Ele viu só de longe e morreu ali naquele monte. Deus não permitiu. Ei, igreja do Senhor, cuidado. O Espírito Santo manda te dizer essa manhã: cuidado. Cuidado com a desobediência e com a teimosia. Outro, Judas, andou com Jesus, mas não entendeu quem era Jesus. Traiu o Criador. Ei, o cristianismo
ele tem que entrar. O cristianismo, quem crê em Cristo, essa palavra tem que entrar no seu espírito e transformar. Tem que transformar. Você não pode ser o mesmo. Se você xinga, não xinga mais. Se você mente, não mente mais. Eu sei que tem o descontrole, eu sei que tem a ira, eu sei que tem o dia mau, eu sei que tem as pelejas diárias para pagar, eu sei disso tudo. Mas pede domínio próprio. Mas pede direção. Dependa daquele que pode te transformar, igreja. Senão nós vamos nos cansar e não vamos entrar na expansão do reino, na vontade soberana do Senhor. E aí no 5 diz assim: enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Ei! Homens e mulheres de Deus que estão aqui essa manhã, homem e mulher de Deus não pode viver deitado, escondido no porão. Ele tem que estar acima, ele tem que ser cabeceira, ele tem que acordar cedo e declarar. Ei, ele é um homem de Deus, um profeta. Deus estava querendo usar ele, e ele deitado, escondido. Não faça isso com você. Não retarda, não resista à sua expansão. E aí adiante, o 7 fala assim: então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. Ei, quem foge do Senhor, quem foge da vontade do Senhor, ele fica anestesiado, adormecido. E tem mais: aquele que foge da presença do Senhor, se ele está aí do seu lado, você vai colher a consequência dele. Por que que os marinheiros todos colheram a consequência dele? Tiveram que jogar tudo ao mar, e mesmo assim não adiantou. Eles desesperados, naufragando. O que está acontecendo? Quem é esse Deus que faz isso parar? É o Deus de Jonas. Jonas, vem cá. O que você fez de errado, Jonas? O que eu e você estamos fazendo de errado, que o nosso parceiro está colhendo, ou a nossa casa está colhendo, ou o nosso ministério está colhendo? Isso é muito sério, igreja do Senhor. As nossas escolhas vão definir totalmente aonde vai o rumo do nosso barco. As nossas escolhas, ou vai sacrificar o nosso parceiro, ou vai levantar o nosso parceiro. Diante da igreja, o Senhor pede para me dizer: perdão, meu esposo, quantas vezes eu sacrifiquei você? Mulheres, homens de Deus, não foge da vontade do Espírito Santo. Você sacrifica toda uma casa, e depois você tem que ser jogado no mar para entender o que Deus quer falar. Porque lá no fundo daquele ventre do peixe houve arrependimento. E no capítulo 2 diz assim: o versículo 2 diz assim, no capítulo 2. A gente está trabalhando 5 temas muito preciosos aqui na igreja, que é gratidão, arrependimento, confissão, adoração e cura nas famílias. E na oração de Jonas, retrata, pastor, esses 5 temas. O Espírito Santo me revelou isso, pela graça e misericórdia de Deus. O 2:2 diz assim: disse: no meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Isso é gratidão. Eu reconhecer que Deus me responde, isso é ser grato. E no versículo 4, pastor Alisson, diz assim: eu disse:
fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Isso se chama arrependimento, igreja. Por que Deus lá no final não destruiu Nínive? Uma cidade de 120 mil habitantes. Porque houve arrependimento do rei, até dos animais, está escrito. Os animais também não podiam comer e beber. Houve um arrependimento, por isso que Deus não fulminou aquela cidade. E no versículo 8 dessa oração de Jonas, diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis, abandonam o amor leal de Deus por eles. Isso quer dizer confissão. Jonas aqui, ele fugiu para um lugar belo, que era Jope, no hebraico. Jope significava belo. Ele queria ir para Tarsis, que era um lugar de riquezas. E muitas vezes os nossos ídolos são esses: a beleza lá do mundo, a atração lá do mundo e as riquezas que ele pode oferecer. São ídolos sutis, não é aquele ídolo de barro que a gente vê a imagem, mas são ídolos que estão no nosso coração. O Espírito Santo revelou isso a mim. E ele confessou. Houve confissão da parte de Jonas. E adoração no 9, pastor, por gentileza. O 9, ele adora o Senhor, dizendo assim: mas eu, com um cântico de gratidão, naquele peixe, ele cantou. Dentro daquele peixe, ele cantou. Qual é a situação que você está caótica? Cante dentro do peixe. Cante dentro dessa situação. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E aquele adora. Aquele adora e reconhece que a salvação vem de Deus. E o quinto e último, que é cura nas famílias, que nós estamos trabalhando a cura nas famílias. Está no versículo continuando, diz assim: é o B, é a parte B do 9. O que prometi, cumprirei totalmente. Essa parte, o Senhor ministrou meu espírito, que é a cura das famílias. Como? O que prometi, cumprirei totalmente. Homens e mulheres de Deus, o que você escuta na casa do Senhor, o que você lê da palavra do Senhor, isso tem que ser lei. Você não pode variar. Não pode haver variação de entendimento. E aí o Espírito Santo diz assim: o que eu entendi, o que eu prometi, o que você leu, o que você foi ministrado na casa do Senhor, aquilo você tem que honrar diante de você e dos seus familiares. Porque se você não honrar o que o Senhor diz, se você não internalizar e viver isso que o Senhor quer que você viva, você está faltando com seriedade e com compromisso com as coisas de Deus. E aí é onde que as famílias estão indo de mal a pior. Porque o sacerdote, porque a mulher vem para a casa do Senhor, faz uma aliança aqui, orando, pedindo, clamando, jejuando, está vindo à frente, mas quando sai daquela porta, não há vida de Deus, não há comprometimento, não há seriedade com aquilo que você firmou aqui dentro. Isso é cura nas famílias. Para haver cura nas famílias, o homem e a mulher têm que ter seriedade, comprometimento com isso daqui, com essa preciosidade que é a palavra de Deus. Senão não há cura nas casas, não há cura nas famílias. Entende, igreja do Senhor? E essa é a palavra que veio ao meu espírito para ministrar a vocês essa manhã. Que o Espírito Santo possa abrir o entendimento de cada um, trazendo a revelação do alto.
Que o Espírito Santo possa trabalhar no mais profundo. Que vocês possam amar a Deus, que não se desviem da presença, que não haja resistência na sua casa e na sua mente, e que toda resistência, toda voz contrária venha cair por terra hoje. Que vocês vivam a expansão pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Ministério de louvor, por gentileza. Terminei mais cedo, né? Mas é o que o Espírito Santo mandou.